dando continuidade ao conteúdo, nós vamos falar um pouquinho de cálculo estequiométrico. O que a gente precisa lembrar? Tem algumas leis teóricas sobre o cálculo importantes. Então, a primeira é de Lavoisier. Lavoisier a gente já conhece, ele falava o quê? Que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Portanto, o que Lavoisier fala? Que a massa de um sistema, ela sempre vai ser numericamente igual, ou seja, o reagente é igual aos produtos. Olha lá, massa total dos reagentes, sempre igual aos produtos. Depois veio Proust. Proust, ele continuou a ideia de Lavoisier, dizendo que a massa é igual, só que, além disso, ele falou também que os elementos químicos formados eram o mesmo. Então, se no começo eu tinha, por exemplo, carbono e oxigênio, ao final também teria que ter uma substância com carbono e oxigênio, ok? Então, o que Proust incluiu? Os elementos químicos. E, por último, Gay-Lussac. O que Gay-Lussac falava? Ele falava sobre o volume dos gases. Então, ele sempre falava que os volumes dos gases à mesma temperatura e pressão são sempre iguais. Não importa se eu estou falando do gás cloro, do gás oxigênio, qualquer gás. Não importa a massa dele. O volume sempre vai ser igual em uma mesma temperatura e mesma pressão. Então, vamos aplicar esses conteúdos que nós vimos na prática agora. Como que funciona? Então, a primeira coisa, sempre quando nós formos fazer, é lembrar. Sempre conferir o balanceamento, determinar a proporção da reação e depois, aí sim, estabelecer a proporção com o enunciado. Então, vamos lá. Determine a quantidade de silício produzida sabendo que foram utilizados 6 kg de carbono. Então, a primeira coisa, conferir balanceamento. Lembra lá do macho? MaCHO. Primeiro, os metais. Não tem nenhum metal aqui. Então, vamos para os ametais. Nos ametais, nós temos tanto o silício e o carbono, que é o nosso em cima do muro. Então, vamos lá. Silício, 1 e 1. Depois, macho, C de carbono, 1 e 1. Hidrogênio, não tenho nenhum. Oxigênio, só conferir, 2 e 2. Então, nosso balanceamento já está correto. Determinei o balanceamento? Vou determinar a proporção. Então, a proporção aqui é 1 para 1 para 1 para 1, certo? Depois, nós vamos estabelecer essa proporção junto com o enunciado. O enunciado, ele fala do silício, aqui, e do carbono. Isso quer dizer o quê? O dióxido de silício e o dióxido de carbono não nos interessam, eles não vão servir para nada na hora da resolução. Então, agora nós vamos olhar lá. 6 quilogramas. Se eu estou em massa, eu preciso encontrar a massa tanto do carbono quanto do silício. Qual que é a massa do carbono? É 12. Tem 1, então, vezes 12. 12 gramas. A massa do silício agora, 28. 1 vezes 28, 28 gramas. Só que quanto que o enunciado falou que foi de carbono? 6 quilos. Então, eu venho embaixo do carbono e coloco 6 quilos. Vai dar X. Então, vamos só lembrar aqui uma questão muito importante. Por que eu posso colocar 6 quilos e não preciso transformar? Porque na mesma direção aqui, ó, tem grama e grama. Então, por isso que eu posso utilizar 6 quilos. Se eu não tivesse na mesma direção grama, eu teria que ter transformado esses 6 quilos para grama. Então, eu teria multiplicado por 1.000, teria ficado 6.000 gramas. Mas, enfim, continuando lá, multiplicamos cruzado. Então, fica 12x é igual a 6 vezes 28 quilogramas. Então, x é igual a 6 vezes 28, 168, dividido por 12 quilogramas, que é igual a 14 quilogramas de silício. Certo? Terminamos esse exercício. Então, olha esse exercício aqui. Lembrando que é para vocês pausarem, tentarem resolver para depois dar continuidade. Então, olha lá. A pirolusita é um minério no qual se obtém o metal manganês, muito utilizado em diversos tipos de ácidos resistentes. O principal componente da pirolusita é o dióxido de manganês, MnO2. Para se obter o manganês metálico, com elevada pureza, utiliza-se processo no qual o óxido reage com o óxido de alumínio metálico, segundo a equação. Então, lá nós temos a equação. Considerando que em determinado lote foram utilizados 870 toneladas de pirolusita e 100 toneladas de alumínio, determine o reagente limitante e o reagente em excesso.
Então, vamos lá. Como que eu determino o reagente limitante em excesso? Primeira coisa, conferir balanceamento como sempre. Macho, metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, metais primeiro. Olha lá, o alumínio. 2, apenas 1. Esse daqui eu vou ter que fazer o balanceamento à lapiseira, porque nós já sabemos, né, que balanceamento é por tentativa. Então, 2, aqui eu coloco 1. Alumínio correto. Manganês tem 1 e 1. Mas olha o que vai acontecer aqui, ó. 2 oxigênios a cada 3 oxigênios. Então, nós vamos ter que multiplicar tudo por 2. Vai ficar 2, agora 2 vezes 2, 4. Então, eu venho aqui, 4. Manganês, a gente deixa só um pouquinho de lado. 2 vezes 3 oxigênios, dá 6. Então, aqui eu tenho que colocar 3. 3 manganês, 3 manganês. O que vocês vão fazer? Eu tenho que usar os reagentes. Quem são os reagentes? 3MnO2 e 4Al. Não são os nossos reagentes? Então, é a partir deles que eu vou fazer. Sempre conferir balanceamento, depois determinar a proporção. Então, olha lá. Nos reagentes, o MnO2, ele vai, se vocês somarem e pegarem lá na tabela periódica, ele vai dar 87 gramas. Só que tem 3, então 3 vezes 87. O alumínio, cada alumínio é 27, então 4 vezes 27. 3 vezes 87, 261 gramas. 4 vezes 27, 108 gramas. Depois que eu estabeleci a reação, eu coloco a quantidade do enunciado. Então, no enunciado, 870 e 100. Então, 870 toneladas e 100 toneladas. Lembra lá como é que faz agora? Nós temos que multiplicar cruzado e colocar o valor embaixo. Multiplica cruzado e coloca o valor embaixo. Então, aqui, multiplicando o cruzado, ficou 870 vezes 108, 93.960. 261 vezes 100 toneladas, 26.100. Então, quem que é maior aqui? 93.060. O 93.060 não está embaixo do dióxido de manganês, então ele está em excesso. MnO2. E o limitante é quem está em menor quantidade, 26.100. Então, é o alumínio. O que nós precisamos lembrar aqui sempre? Que é o limitante que vai determinar tudo aquilo que nós vamos trabalhar agora, ok? Então, a massa do reagente em excesso. O que nós vamos fazer? Novamente pegar os reagentes, as quantidades, e depois nós vamos ver o que está em excesso. Então, olha lá. Então, 3MnO2, 4 alumínio. A massa deu 261 gramas e 108 gramas. Tá vendo que não precisou calcular nada, só peguei os valores que já estavam lá. Lembra, o limitante que manda. Então, eu vou pegar a massa do limitante, a massa do alumínio, e vou colocar aqui 100 toneladas. E no excesso, vou colocar X. Multiplico o cruzado. 261 vezes 100, 26.100. Dividido por 108 gramas. Quanto que vai dar a massa? Aproximadamente 241,67 toneladas. Porque se aqui é tonelada, automaticamente aqui também tem que ser toneladas. Essa é a resposta final? Não. Essa é a massa que reagiu. Para eu saber a resposta final, eu tenho que pegar quanto foram colocados, menos o que reagiu. Então, foi lá colocado 870 toneladas, menos 241,67 toneladas. Então, a massa em excesso fica em 628,33 toneladas. Esse é o excesso, é o que foi colocado a mais. E, por último, a letra C. A massa de manganês obtida. Quanto de manganês eu obtive depois de produzir isso? Então, lembrando, o que eu vou ter que pegar aqui? Eu volto na reação. Eu vou utilizar o manganês, claro, porque é ele que está pedindo, com o reagente
limitante. Nunca pega o valor do excesso lá que reagiu, por quê? Porque esse foi um valor calculado. Se você pega esse, a chance de você, se você errou aqui, se você errou na letra B, você erra também na letra C. Então, vou pegar o limitante, o alumínio. Certo? Só os dois para montar a regra de 3. Então, 4Al está para 3Mn, ok? O alumínio a gente já viu que é 4 vezes 27 gramas, que dá 108 gramas. Porém, o manganês a gente não viu ainda. Cada manganês tem 55 gramas. Então, como são 3 vezes 55, que dá 165 gramas. Agora que nós pegamos a massa da reação, nós vamos para o enunciado. O enunciado falou que de alumínio são 100 toneladas. 100 toneladas vai ser X. Multiplicando o cruzado, X é igual a 165 vezes 100, 16.500, dividido por 108. 16.500 dividido por 108 dá aproximadamente 152,78 toneladas. Certo? Então, esse daqui é um exercício de reagente limitante em excesso. Então, continuando aqui. Agora, nós vamos a um exercício com porcentagem. Esse exercício aqui, ele é de pureza. Então, o que acontece aqui? No ateliê de um ourives, as joias são feitas de ouro 18 quilates, que consiste em uma liga contendo 75% de ouro mais 25% de outros metais. Assim, uma aliança com 3 gramas dessa liga contém uma quantidade de ouro em mol de aproximadamente. Então, vamos lá. Vou precisar calcular, então, quanto que eu tenho em mol 3 gramas de ouro. O que eu preciso lembrar aqui? 3 gramas é a liga. Então, 3 gramas é o 100%. Porém, ele quer de ouro, não é? Ouro é apenas 75% é X. Então, aqui eu vou descobrir, multiplicando o cruzado, que, na verdade, 2,25 gramas são apenas de ouro. Os outros 0,75 são as outras ligas. Então, a partir disso, eu descubro quanto que isso vale em mol. Regrinha de 3. 1 mol equivale a 197 gramas. O enunciado te deu, mas poderia também ter achado isso na tabela periódica. Porém, eu tenho 2,25 gramas, que vai valer X. X é igual a 2,25 dividido por 197. Isso vai nos dar aproximadamente 0,01 mol. Então, esse é um exercício para saber a quantidade de pureza, quando eu tenho mais de um elemento constituinte. E nosso último conteúdo é o exercício de rendimento. Então, vamos lá. Como que eu defino o rendimento? O óxido de cálcio pode ser produzido pela decomposição térmica do carbonato de cálcio, considerando que a eficiência da reação é de 50%, qual é a massa obtida com base em 50 kg de carbonato de cálcio? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é montar a reação, porque nós não temos uma reação. Então, olha lá. Ele é decomposto, então ele é o reagente. CaCO3 é decomposto. Lembra que decomposição é separação. Em CaO. Aqui, quem seria o outro? Porque ele não falou. O que vocês podem fazer? Eu tiro o carbono e tiro um oxigênio. Sobrou CO. Se eu tirei um oxigênio, tinha 3, 2. Então, essa reação é CaCO3, CaO, mais CO2. Balanceamento. Um cálcio, 1. Carbono, 1 carbono, 1 carbono. Oxigênio, 1 mais 2, 3 e 3. Então, o balanceamento já está correto, facinho. Depois disso, nós vamos às quantidades. O CO2 é só para vocês conferirem no balanceamento. Ele não vai servir para nada na resolução do exercício. Por quê? Eu só falei do óxido de cálcio e do carbonato de cálcio. Então, o CO2 não serve para nada. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é a parte da reação. Nós vamos lá na tabela periódica e vamos ver quanto cada um, qual que é a massa de cada um e vamos encontrar. Então, CaCO3 tem 100 gramas. Como é 1 vezes 100, dá isso mesmo.
CaO, 56 gramas, certo? Vezes 1, 56 gramas. Lembrando que isso vem do quê? 16 vezes 3, mais 12, mais 40. E aqui, 40 mais 16. É de onde saiu. Todos esses valores são tabelados. Então, depois disso, nós vamos à quantidade do enunciado. O enunciado fala que foi produzido, que foram colocados 50 quilogramas desse reagente. Então, aqui é X. Multiplicando cruzados, nós vamos ter 28 quilogramas. Então, isso é quanto a reação deveria produzir. Mas o enunciado fala assim, ó, que a eficiência dessa reação é de 50%. Quer dizer que ele produz tudo isso? Não, na verdade, ele produz só a metade disso. Se vocês já conseguem de cabeça olhar que é 50%, falar que é a metade e responder que é 14%, tranquilo. Caso não, vamos lá. 28 quilogramas é 100%. 50% vai ser X. X é igual, tiro porcentagem, tiro zero. 280 dividido por 5, que é 14 quilogramas. Esse é o rendimento. Pessoal, bons estudos, boa prova. Até!